Após 47 anos do regime militar no Brasil, parte da história desse período ainda permanece em sigilo. E a pressão é cada vez maior para que a sociedade tenha acesso a esses arquivos. Sou Sônia de Moraes Angel, professora e economista. Em 1973, fui presa e brutalmente torturada e assassinada. Sou Maurício Grabois, militante político. Desapareci no Natal de 1973, quando comandava a guerrilha no Araguaia. Sou Eleni Guariba, professora universitária, diretora de teatro. Fui presa em 1970 e barbaramente torturada. Rostos famosos relembram a história de pessoas que ficaram conhecidas pela violência sofrida. Muitos foram torturados, outros desapareceram. A Comissão de Familiares contabiliza cerca de 380 vítimas do regime que ainda não foram encontradas. – 47 anos depois do golpe de Estado que derrubou o governo de João Goulart e deu início à ditadura, parte da história do Brasil permanece sob sigilo. O Arquivo Nacional, em Brasília, guarda mais de 16 milhões de folhas de documentos da época. O acervo do extinto SNI, o Serviço Nacional de Informações, só existe em microfilmagem e tem outros 240 milhões de documentos. Mas apenas parte deste material pode ser consultada. Arquivos pessoais e aqueles classificados como secretos e ultrassecretos têm acesso restrito. A pressão para que o Brasil abra os arquivos da ditadura é cada vez maior. A Procuradora Federal de Direitos do Cidadão, Gilda Carvalho, criou o grupo de trabalho Direito à Memória e à Verdade, que busca dar subsídios para decisões judiciais. Para ela, é preciso garantir o acesso aos documentos. Quando nós nos aprofundamos e mais a mais abrimos os nossos arquivos para os pesquisadores e estudantes, nós estamos caminhando para uma democracia mais forte, mais intensa, que é isso que acontece nos países em que existe uma plena democracia, em que todos podem ter acesso, todo cidadão brasileiro e estrangeiro poderá ter acesso a essas informações. E o nosso convidado de hoje é o advogado especialista em Direito Internacional, Emerson Massur. Boa tarde, doutor Emerson. Boa tarde. Nós começamos a matéria trazendo uma campanha, que, se não me engano, da OAB do Rio de Janeiro. Mas nós também temos uma pressão que vem da ONU, que vem da Unesco. A imagem do Brasil fica arranhada por ainda ter esses documentos em sigilo? Sim, William, certamente fica, porque em todos os países que passaram por regimes totalitaristas, os governos, na grande maioria deles, já promoveram a abertura desses arquivos, e isso está relacionado ao direito de acesso à informação, que é um direito universal, também assegurado pela própria Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Nós já tivemos declarações de ex-presidentes, como o Sarney, o Collor, de que a abertura hoje iria arranhar um bom relacionamento com os militares, iria reabrir feridas. O senhor acredita que pode ser um problema muito grande se esses documentos vierem a ficar disponíveis para todo o público? Olha, existem polêmicas relacionadas à questão das fronteiras do Brasil, né? E à época do Castelo Branco, existem questões relativas à repressão militar no período totalitarista, mas o fato é que depois de tanto tempo, já não se justifica a maioria desses argumentos. Alguns parlamentares recentemente, por conta do PL 41 de 2010, que a gente conhece como Lei de Acesso à Informação, que hoje está tramitando ainda na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, falaram, não, mas isso pode implicar algum risco para o país em relação à abertura de alguns arquivos, quanto a questões fronteiriças, etc. Eu acredito que, à luz, inclusive, do que fez a América do Norte agora, quanto a experiências médicas na Guatemala e a tudo aquilo que foi feito em outros países, não se justifica mais, por mais que hajam argumentos dessa natureza, não se justifica mais a não abertura desses arquivos. Parece que o medo maior é que as pessoas que participaram desse período político no Brasil hoje estão ocupando cargos importantes, inclusive o cargo maior do Executivo. Essas pessoas hoje precisam trabalhar juntas. Nós não teríamos um problema interno? O que ocorre, por exemplo, quando se fala da própria
presidente, ela mesma manifestou interesse na abertura desses arquivos recentemente e obteve dificuldade para acesso desses arquivos, quando a premissa seria de pleno acesso, especialmente às partes interessadas. Teve também um grande jornal de circulação nacional que pediu a abertura desses arquivos em relação a uma série de pessoas, mas briga ainda hoje na Justiça e até hoje essa questão permanece em aberto, com opiniões antagônicas entre parlamentares da Câmara e do Senado. E eu acho que só quem perde com isso é a sociedade brasileira e os próprios envolvidos, principalmente aqueles que foram vitimados. Certo. Vamos tirar algumas dúvidas dos nossos telespectadores também. Vamos à nossa primeira pergunta. Sou Carlos André, motorista. Gostaria de saber se a abertura dos documentos pode trazer algum risco aos familiares das vítimas. As vítimas? Talvez não. Não, existe uma comissão no Ministério da Justiça que analisa a questão da reparação material pelos danos gerados às famílias, que comprovem documentalmente que os seus familiares foram vitimados pelo regime de alguma forma. E prejuízo para quem busca uma reparação do Estado não há. Existe, pelo contrário, a necessidade da abertura desses arquivos de uma maneira mais plena, até para que um número maior de pessoas possa provar ou comprovar a violência que seus familiares sofreram ou que essas próprias pessoas sofreram, de modo a obter do Estado uma reparação por essas condutas antidemocráticas que foram praticadas. Né? Essas reparações são pagas a familiares ou às pessoas que sofreram agressões pelo regime militar? Não só a agressão física, William, mas também aquelas pessoas que foram destituídas de cargos, tiveram dificuldade para se reinserir no mercado de trabalho, aquelas pessoas que comprovem a perseguição política, não só a questão da tortura, mas também a perseguição política se prova através de carteira de trabalho, se prova através de documentos que mostrem que, por razões que não são relacionadas à conduta da própria vítima, mas sim a fatos de terceiros, essa pessoa veio a sofrer retaliações por conta das suas convicções políticas. Então, existe essa busca também, pelo outro lado, por policiais ou por militares que se sentiram agredidos por terem que praticar esses atos? Não. Olha, isso não é comum no dia a dia da comissão no Ministério da Justiça. O que essa comissão analisa, em geral, são os casos de vítimas de perseguições e torturas durante o regime. Certo. E mais um telespectador tem dúvidas sobre esse assunto. Vamos ouvi-lo. Daniel Rodrigues, sou arquiteto. Eu quero saber por que essas informações são tão sigilosas. Quem tem medo de quê? A pergunta é direta. Bom, é muito simples. Essas informações são sigilosas porque muitas pessoas que estavam envolvidas naquele processo ainda estão vivas hoje e, como você bem falou, William, algumas até ocupam posições dentro do poder público e existe um temor por parte dessas pessoas que elas venham a se colocar em posição de exposição por conta da abertura desses arquivos. Eu entendo que aquelas pessoas que foram vítimas e que hoje ocupam cargos de poder dentro do Estado, elas não têm essa preocupação porque foram vítimas, agiram em defesa do Estado democrático, de direito, e o que se poderá analisar são os excessos eventualmente cometidos, porque a lei é uma só para todos. Então, sejam revolucionários ou sejam agentes do governo militar, aqueles que cometeram abusos de acordo com a abertura dos arquivos e com a legislação brasileira, podem sim, efetivamente, sofrer punições. Onde é que estão esses arquivos? Esses que estão disponíveis, eles representam um bom número em termos de informação também, ele traz informações muito importantes, ou são arquivos de menor importância? São arquivos de menor importância. Veja, os arquivos que são considerados arquivos confidenciais, os arquivos secretos, na sua grande maioria ainda não foram abertos. E são arquivos que ajudam a elucidar e concatenar informações desses arquivos individuais que estão acessíveis às famílias dessas vítimas, por exemplo. Vamos acompanhar mais uma pergunta do telespectador. Alan Andrade, publicitário. Os familiares das vítimas têm prioridade no acesso aos documentos? Existe? Devem ter prioridade no acesso a esses documentos que envolvam a seus familiares. Isso até é uma garantia constitucional, o direito de informação, né? E contra isso existe o habeas data, né? Agora, a grande polêmica é se apenas uma pequena parcela desses documentos hoje está aberta
e um número muito reduzido de pessoas tem acesso a eles, e pessoas geralmente ligadas aos próprios familiares. Como eu posso fazer uma comparação de dados até para obter uma reparação do Estado, se eu preciso de outros documentos que não envolvem diretamente o meu parente, o meu familiar, mas cujas informações vão complementar o quadro de alegações que eu estou apresentando para poder evidenciar a perseguição política e a tortura daquele familiar ou daquele parente. Como é que funcionam os arquivos particulares? Parece que existem alguns documentos que ainda estão em posse de pessoas que praticaram tortura naquela época, que até para se resguardar estão com eles em casa. Pessoas que destruírem esses documentos podem responder criminalmente? Esses documentos têm valores legais? Pessoas que têm em casa e pretendem entregar, a quem deveria entregar? Bom, o Arquivo Nacional faz essa triagem, pode receber esses documentos, certo? As pessoas que venham a destruir arquivos que são considerados documentos de interesse público podem responder na forma da lei penal por destruição de patrimônio público, né? E a orientação que se dá à sociedade é que procure ou o Arquivo Nacional ou o Ministério Público Federal, inclusive a própria matéria mostrou que existe, a Procuradora Federal hoje faz esse trabalho de levantamento, não só sobre o aspecto histórico, mas sobre o aspecto de direitos e garantias fundamentais. Então, destruir esses documentos é crime, sim, porque está se destruindo uma parte do patrimônio público, da memória do país e inviabilizando também com essa destruição a reparação por parte do Estado a famílias de vítimas do regime. Doutor Emerson Massuda, muito obrigado pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos no Jornal da Justiça. Muito obrigado. Boa tarde.